Valeu. Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Maurinho Rosa. Estamos aqui na Rádio TV aqui, nesse exato momento. E estamos com esse amigo aqui, é o Agnaldo, é daqui de São José dos Campos, né? E vou fazer, né, uma pergunta para ele sobre a vida dele aqui de São José dos Campos. Agnaldo, boa tarde, Agnaldo. Maurinho Rosa, boa tarde, tudo bem? E boa tarde a todos vocês. Aí a palavra do nosso querido Agnaldo aqui, que vai falar um pouco com vocês aí sobre a vida aqui em São José dos Campos, né? A vida política, que tem muito conhecimento, o que está acontecendo de bom aqui em São José dos Campos, Agnaldo. Ô Maurinho, então eu nasci em São José dos Campos, 3 de janeiro de 1966. Nunca saí de São José dos Campos para morar em outra cidade. Tenho alguns conhecidos, muitos conhecidos de São José dos Campos. Acompanho o que acontece na nossa cidade, politicamente, socialmente, essas coisas. E sou bem ativo na parte social. Sim, Agnaldo é a palavra do Agnaldo, né? Ele alavanca bem ativo na área social. Agnaldo, veja bem. A nossa cidade está passando uma peleja aí, tá? Como você falou, né? Bem associada na área social. Mas eu estou vendo aí que tem muito a cidade, como se é uma cidade muito grande, e tem muitos o que fazer nas áreas sociais. Para você ver, Agnaldo, a gente vê nesses pessoal aí, né? Tá muitas pessoas de São José dos Campos aí, né? Dormindo aí debaixo, né? Da igreja, debaixo de caixa econômica federal, nos portos do comércio, nos restaurantes aí. O que você acha um alavancamento aí, o que o governo municipal tem que fazer com esse pessoal? Esse pessoal, eles precisam de um apoio de área social, não? Ô Maurinho, o meu ponto de vista é assim, é até meio polêmico o que eu penso, porque você pega a Cracolândia aqui de São Paulo e dispersaram a turma lá. Só que essa turma foi para outros lugares, então eles estão vindo para a cidade, principalmente aqui no Vale do Paraíba, como Taubaté, Caçapava, São José. Aí você pega São José dos Campos, está cheio de pessoas que vêm de São Paulo. O que acontece? Eles fizeram alguma junção com algumas ONGs aqui em São José dos Campos para cuidar de pessoas drogadas, né? Então é dinheiro que entra, as ONGs estão pegando muito dinheiro, só que está fazendo o trabalho delas completo, porque o usuário sai lá de São Paulo, veio para São José dos Campos, não tem casa, não tem nada, eles não querem ficar dentro de uma chácara rezando, orando, essas coisas, porque eles gostam de liberdade, gostam de usar a droga deles, vem para a rua encher o saco, entendeu? Eu acho que assim, tem que ter um programa sim, entendeu? Mas o próprio governo tem um programa dele, né? Ter uma fazenda, uma chácara, sei lá, e colocar, não, você vai ter que fazer isso, vai fazer aquilo, você vai ter que trabalhar, você se sustentar. E não é isso que é feito, entendeu? Então, estão jogando muito dinheiro fora, porque o usuário não está nem aí, ele vai para a rua, aí é o que você vê, eles fazendo sexo céu aberto, eles cagando, mijando no muro da casa dos outros, entendeu? É isso, eu acho que tem que ter um programa. Não simplesmente, vamos jogar isso para lugar e boa. Essa é a palavra do nosso querido Agnaldo aqui, né, sobre a área social. Agnaldo, é muito bom você falou sobre a resposta desse pessoal. Mas acaba pelo governo municipal alavancar um espaço para tirar eles da rua, porque veja bem, a gente vê está importunando os comércios aqui, entendeu? O povo não está tendo sossego mais, entendeu? Uma pedição, eu não sou contra ninguém, não. Porque para mim eu considero tudo ser humano, mas é uma pedição de dinheiro danado aqui, entendeu? Que não deixa o povo sossegado. Eu sei, né, que tem muitos, né? Muitos aí vê, sei que lá atrás, quando a gente também passou numa pior, né, a nossa família, né, precisando de ajuda, entendeu? E meus pais, né, teve um problema de saúde, né?
e acabou perdendo tudo, perdeu fazenda, perdeu tudo aí. Então nesse tivemos aí pequenininho trabalhar para alavancar a nossa alimentação, entendeu? A minha mãe, né, que alavancava também, né? E teve que trabalhar também, né? A gente, né, era filho pecuarista, de agricultor, e a gente passando a perder isso aí. Mas, voltando, né? Voltando ao diálogo que eu estou tendo aqui na rádio TV aqui.com.br, é sobre a fome. É a fome. A fome dói. Então eu acho que às vezes o governo fala que não tem nada a ver com isso. O que você acha que às vezes o governo fala que não tem jeito? O que você acha? Tem jeito ou não tem para alavancar essas áreas sociais? Não tão só aqui na cidade de São José dos Campos, como nas outras cidades, porque o povo não aguenta mais. O que você acha disso aí? Ô Maurinho, eu acho que todos os municípios têm, entendeu, condições de cuidar do seu mais necessitado. Só que assim, é que eu estou falando, a capital pegou um punhado de gente e mandou para um punhado de cidade. Os caras não são daqui, eu acho que nós temos que cuidar dos filhos da gente, entendeu? O cara nasceu lá a 1.500 quilômetros de São José dos Campos, por que trazer ele aqui? Leva para a cidade dele, entendeu? Lá eles vão cuidar dele. Nós temos que cuidar dos nossos doentes daqui. Eu falo doentes porque, em parte, alguma parte dessas pessoas que usam drogas, tem alguma doença mental, um deslize, entendeu? Eu vejo assim, você vai cuidar você vai montar uma ONG, pagar uma ONG para cuidar de um cara que nasceu a 1.500 quilômetros de São José dos Campos, está errado. E todas as cidades têm albergue, tem aquelas pessoas que levam cobertor, sopa, tem onde eles almoçar, tem onde eles tomar banho, entendeu? Só não interessa para os caras que não estão nem aí, eles querem barganhar. E é esses caras que veio para cá. Eu acho isso errado, então eu acho que a prefeitura tem que fazer um trabalho assim, opa, o que você veio fazer aqui? Se eu não me engano, Santa Catarina está com um projeto, não sei qual cidade, não sei se é do estado todo, não sei. Fiel, o cara vai lá para fazer baderna, mendigar lá, eles não estão deixando, não, estão colocando os caras no carro e ó, tchau para vocês. É o que tem que ser feito, a gente não, eu acho que não temos obrigação de cuidar de filho adotivo, entendeu? Assim, né? Nesse termo, entendeu? Tem que pegar essas turmas e colocar eles pé na estrada, para chegar na cidade deles. Lá, a autoridade política e tal, vai cuidar deles, mas tem que cuidar dos nossos. Mas nem dos nossos nós não cuidamos, imagina cuidar dos outros. Então, meu, pelo que você deu as explicações aí, então tem tudo a ver com nossos governos, né, de cidades municipais, né? Fazer o alavancamento, né, para dar um apoio social para esse pessoal. Pensando lá atrás, eu na época fui assessor do grande deputado de São José, e nós fazíamos esse alavancamento aqui em São José dos Campos. Eu não sei se você lembra a Casa do Povo. O que nós fazia? Exatamente o que você acabou de falar aí. Então a gente pegava as pessoas que estavam aqui em São José, que era de fora, a gente levava lá, um espaço na Casa do Povo, dava comida para eles, dava banho para eles, assim, da onde você é? Eu sou de Minas Gerais. Opa, então é o seguinte, vamos encaminhar você uma passagem para você voltar para a sua cidade. Então a Casa do Povo era um alavancamento, inclusive eu fui assessor lá. Tá? Eu fui assessor, então é esse tipo de trabalho social que a gente fazia. Né? Dava um alavancamento, porque esse tempo atrás eu estive aqui, andando aqui pela cidade, aqui na Praça do Sá, e estava um rapaz ali, eu perguntei para ele, ele estava ali, ele conversou comigo, até ele pediu, estava com fome, né? Aí eu falei assim, moço, é o seguinte, eu estava aqui dormindo aqui, a coberta que me deram aqui, a segurança veio e tomou minha coberta aqui. Aí eu fiquei com dó, mas moço, da onde você é? Eu sou de Minas Gerais. Aí eu peguei e falei para ele, ó, tem uma igreja aqui, tá? Se você quer voltar para a sua cidade? Falei para ele, eu quero.
Eu quero porque eu vim aqui para mim conseguir um trabalho que eu não consegui, então eu estou dormindo aqui na praça. Aí eu peguei e falei assim, olha, vai na igreja tal, né? Eu falei para ele lá, não vou falar o nome aqui, entendeu? Aí eles dão uma coberta para você, porque lá a igreja tem um deputado aqui federal, e é o dever do deputado federal, do deputado estadual, dar alavancamento comunista, né? Se o governo municipal não tem como fazer, então, se tem os deputados aqui das igrejas, então eu acho que tem que dar apoio para esse tipo de pessoa, né? Se o governo não faz, então os deputados aí, que são os fiscais, né? Do Poder Executivo, né? De cidade. E o que eu entendo desse aí, quando eu trabalhei nesse acabamento de assessor, e o que eu entendo é isso aí. Os deputados, quando faz deputado como estaduais, se é destinado na sua cidade, eles têm que fazer esse tipo de trabalho de área social. Principalmente se o governo municipal está na peleja e não consegue fazer, então por isso que tem os deputados estaduais, né? Para levar o problema para o Estado vir e alavancar áreas sociais. Então tem que ser o que eu entendo isso aí. O que eu entendo isso aí é o trabalho da equipe, né? Porque se o cara é eleito um deputado, ele tem que fiscalizar, entendeu? Em toda espécie que está acontecendo de cidade do Vale do Paraíba. Ele foi eleito para isso, né? Então, ver principalmente que mais o problema nosso é a área social, né? Então, Aguinaldo, eu pergunto para você, o que você tem a responder sobre isso aí que eu estou falando para você? Maurinho, eu acho que os deputados têm que criar lei, criar condições para o cidadão ter condições de se manter, né? Só que assim, a gente está falando de uma turma que, infelizmente, eles não têm onde se agarrar. Então, isso tem que ser mais local, tem que ser municipal, entendeu? Que eu comentei. Eles dispersam uma turma de um lugar, só que essa turma vai deslocar para outro, né? E eles estão colocando dentro de carro, eles estão trazendo algumas ONGs que tem, por exemplo, aqui em São José dos Campos. Só que eles não dão conta, porque os caras não querem ficar ali, entendeu? Só que eles não vêm como unitário, eles vêm como número, entendeu? Se um sai, o outro entra, é aquilo que alguém vai receber, porque eles fecham por números, não por pessoas. Aí o que acontece? Tem pessoas nesse meio estudadas, tem pessoas que estão querendo vencer na vida, por um motivo ou outro, eles desistiram. Tem pessoas que, se você dar carinho, se você der condições, eles vão chegar longe. Só que a maioria não quer, eles querem tomar cachaça, quer usar drogas, quer, sabe? Você falou de cobertura aí. Eu vi uma matéria que passa um carro, dá um cobertor, passa outro carro, dá outro cobertor, né? Depois eles pegam aquele cobertor que está lacrado, tudo certinho, eles vendem para comprar droga, para comprar suas cachaças, entendeu? Então é um trabalho legal, mas é meio errado, entendeu? Porque você acaba cooperando para ele consumir drogas, consumir álcool, entendeu? Então, tem que ter, em tudo tem que ter planejamento. Se você sair da sua casa, não tiver um planejamento, sabendo onde você vai, o que você vai gastar, a hora que você vai almoçar, a hora que você vai ter que voltar para casa, o que você pode gastar, o que você não pode gastar, chega no fim do dia, você chega estourado na sua casa, devendo no outro dia. Aí no outro dia você nem pode sair, porque você já está devendo no outro dia. E é isso que acontece. Eles fazem umas coisas sem planejamento, e dá nisso aí. É muito dinheiro gasto sem resultado. Essa é a palavra, né, do nosso querido joseense, né, daqui de São José dos Campos, Aguinaldo. Realmente, Aguinaldo, a gente, né, como eu estive conversando, né, com vários amigos aí, né, tanta terra que tem por aí, entendeu, desapropriando, não poderia fazer, né.
uma fazenda aí no estado e fazer um levantamento para colocar esse pessoal, entendeu? E fazer uma separação lá, aquele que precisa de tratamento, né? Para ser curado, né? Da droga. Então tem um departamento de separação, né? E hoje, usar esse pessoal, tá? Como tinha antigamente nos governos de antes que tinha em São José. Porque é até bonito, né? As prefeituras falavam alavancamento dos alunos de plantação. Para que não é uma ideia fazer esses políticos fazer? Pô, tanta fazenda aí que tem aí, entendeu? Fazenda, né? Terrenos aí, público tem aí. Não poderia fazer um alavancamento aí e colocar esse pessoal com várias, né? Repartição, né? Se é drogado, fazer o tratamento de droga, se é andarilho, dar uma ocupação para ele, entendeu? Como lá em Caraguá tem. Lá em Caraguá, uma cidade pequena, tem isso aí. Tem duas entidades lá que faz esse tipo de coisa. Tá? Eu fui lá, eu fiz visita lá, eu achei uma boa ideia. Tá? Uma chácara muito grande, acho que a chácara deve ter mais ou menos, quase um alqueiro, tá? É só lá. Esse aí quer dizer, tá certo. Eu acho que, como você falou, acaba pelo governo municipal. E lá eu acho bonito, porque lá não tem tanta gente, esse tipo de coisa não. Tá? Por quê? Porque eu acho que realmente não está totalmente, né? Não está totalmente, final. Digamos, 90%. Mas 40% eles são fazendo área social. Eu acho que é o seguinte, tem que olhar para você ver. A gente, às vezes a gente vê crianças dormindo na rua. Isso aí dá o coração da gente. A gente que é ser humano, tá? Criança com fome. Olha, e a gente sabendo que, né, muito mais verba que vem para a área social, infelizmente, né, a gente vê essa. E quem que faz o tratamento desse caso? É o povo. O povo que está dando comida para esse pessoal. Tá? Então, eu vejo, tem jeito sim. Antigamente não tinha esses tantos de pessoal dormindo na rua, a gente via isso aí. Hoje, rapaz, eu vou falar a verdade para você. Não, Deus acuda. Mas assim também, Maurinho, eu acho que a pessoa que tem situação de rua, eles têm que querer. Deixa eu contar uma história para você, que eu conheço um rapaz que eu trabalhei com ele. Ele fez uma coisa errada, ele era mecânico na época que eu conheci ele, era mecânico diesel, um ótimo mecânico. Só que eu não sei o que ele fez na vida dele, porque ele fez coisa errada. E ele pegou cadeia. Cumpriu a cadeia dele, ele era casado, né? E ele tinha um lote, um bairro aqui em São José dos Campos. E quando ele saiu da cadeia, ele era casado, já tinha uma criança, na época, depois teve outra. Bem, e o que fazer? Ninguém dava emprego para ele, porque ele era ex-cadeiro, essas coisas todas. Aí ele falava assim para mim, não, eu pegava minha veinha de manhã, 5 horas da manhã, e saía para catar reciclado. O cara chegava à noite, nós olhávamos no outro até noite, porque a gente estava até preto, sabe, aquele caldo preto, sabe, a gente estava encardido de tanta sujeira. Mas morei no meu lote, construí a minha casa, imobiliei minha casa, comprei um carrinho velho, mas fui trabalhando, porque a vida inteira eu sempre trabalhei. Eu tive um deslize, fiz coisa errada, mas eu paguei, mas a sociedade não via que eu tinha pago, só me via como ex-cadeiro. Meus vizinhos, nenhum dava uma força, ninguém me deu um pote de café. Fui sim catar reciclar, papelão, lata, ferro. Eu venci, construí minha casa, dei estudo para os meus filhos, pequeno, coloquei na escola, essas coisas todas. Né? Até que uma alma me deu um emprego, hoje nós estamos trabalhando, porque eu trabalhava com ele lá.
E ele contou essa história para mim, ele não desistiu, ele não foi tomar cachaça, ele não foi fumar maconha, ele não foi cheirar, não foi usar crack, ele, sabe? Ele foi trabalhar, porque foi o que ele sempre fez. Entendeu? Então a pessoa que está em situação de rua, ela tem que querer, se ela não querer, não adianta. Entendeu, Maurinho? É que eu estou falando, se ela não querer, eu coloco ela no ônibus, tchau para sua terra, vai se virar com seus pais lá, com seus irmãos, com seus tios. Entendeu? Aqui não. É que eles estão fazendo lá em Santa Catarina, não sei qual cidade, sabe? Ô, por que você está assim? Não, mas tem trabalho para você quer? Mas tem emprego para você quer? Na rua você não vai ficar. Você não pode mendigar aqui. Você não pode fazer nada de errado aqui. Entendeu? Tem que ter um pulso firme. Porque, como você falou da sua infância lá, quando você teve uma situação difícil, coisa e tal, eu conheço você faz uns 20 anos, eu nunca vi o Maurinho bêbado, eu nunca vi o Maurinho andando sujo, eu nunca vi o Maurinho usando drogas, entendeu? Porque você teve um berço de pessoas trabalhadoras, cara, que trabalham, né? Igual meu caso também, passando, sabe, dificuldade não, meu pai sempre trabalhou, coisa e tal, né? E até depois que a gente virou adulto, que a gente conseguiu emprego, essas coisas, meu pai segurou a barra da gente. Então, falar que passamos necessidade, não, mas muitas vezes eu tive que comer angu com cebola em cima porque não tinha uma carne, entendeu? E então aí, lutando, coisa e tal, fazendo uma coisa ou outra, a gente está descendo, entendeu, Maurinho? Você sai de fora de São José dos Campos, eu trabalho com transporte, já fui em várias cidades do estado de São Paulo, em outros lugares. Tem lugares que você não vê criança na rua, empinando pipa, enroscando pipa no cio, entendeu? Eles estão dentro da escola, porque o município exige isso dos pais, entendeu? E estão preparando os jovens para o futuro. Então, se não tiver uma programação, se não tiver uma estrutura onde o jovem vai ser uma pessoa de bem, no seu futuro, quando ele virar adulto, nós estamos perdidos, porque quem vai sofrer é nós mesmos, entendeu? Você falou de, tem tanta terra aí, tem, mas tem dono, entendeu? Só que assim, a prefeitura também tem terras. E não faz uma programação, não faz uma estrutura, entendeu? Agora, eu sou contra, Maurinho, assim, você tem que cuidar primeiro dos filhos da gente, depois, se der, entendeu? Nesse caso, se der, estende a mão para quem quer vencer na vida, para estar dentro desses projetos, entendeu? Não adianta pegar 1000 pessoas, trazer de lá fora e deixar os nossos aqui. Então, é nesse caso, Aguinaldo, que eu vejo com esse caso, né? Porque a gente vê, né? Porque como você faz um trabalho de transporte, né? E vê esses casos de cidade que não temos aí. Eu também, como fiz um trabalho de cidade aí, quando eu voltei aqui para a minha cidade, que um personagem, sou nascido aqui em São José dos Campos, né? Sou joseense, né? Na região norte, e tenho muito orgulho de ser nascido aqui, ser um joseense, porque é uma cidade maravilhosa. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo na cidade. Porque, poxa, tira o fogo do céu. Tá certo, é ser humano, e a gente vê, né? O governo tem como fazer, e parece que não vem para esse lado, porque a área social é alavancada em vários tipos. Tá? E a gente vê aí que não tem como esse alavancamento. Isso aí, né? Estamos aqui, né? Na radiotvaqui.com.br, do Fala Maurinho, esse grande amigo aqui, que é o Aguinaldo, joseense, tá? E deu as palavrinhas para vocês aí, tudo que ele entendimento de áreas sociais. Aguinaldo, uma muito boa tarde para você e muito obrigado se você estiver aqui nesse bate-papo
né? Com Maurinho Rosa. Maurinho, eu agradeço o convite. Pode convidar outras vezes que eu venho. Se eu tenho espaço, eu venho. E é isso, cada um tem um modo de pensar, um modo de ver as coisas, né? Mas, no fundo, a gente tem o mesmo ideal. Que nossas crianças não passem fome, que nossos jovens aprendam que o estudo é a base da vida, né? E no que der para a gente ajudar, a gente ajuda. O que não der, infelizmente, a gente não consegue. E é isso. Caminhar para um mundo melhor. Um abraço, Maurinho. Obrigado. Muito obrigado. E a você, internauta, a você, povo de São José dos Campos, do Brasil afora. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, né?